Você sabia que pelo menos 50% das vendas de quem vende como afiliado pelas redes sociais como o TikTok e o Instagram, até 50% das suas vendas não vêm dessas redes sociais? Tem muita gente ganhando dinheiro vendendo através de comunidades, sejam elas no Telegram ou no WhatsApp. Nesse vídeo eu também vou te passar um robô gratuito que vai permitir que você extraia membros de grupos concorrentes e adicione dentro dos seus grupos do Telegram. Esse robô é um robô que você vai poder utilizar, por exemplo, no seu telefone, em qualquer local que você estiver. A única coisa que você vai precisar ter é a internet para estar utilizando e saber quais são os grupos ali que você vai captar os membros para trazer para dentro dos seus grupos. Se você gostar desse vídeo, se ele ajudar você, se inscreva aí no canal, deixe um comentário falando se deu certo para você e como é que está sendo o início aí da sua operação, para a gente poder estar compartilhando conhecimentos e se conectando aí no canal, ok? Pessoal, quando a gente fala de conectar as redes sociais, a gente está falando principalmente de pensar em funil de vendas. Tá? E quando a gente fala de funil de vendas, a gente basicamente está falando naquela estrutura que no topo a gente tem membros com um menor nível de consciência, ou seja, eles não têm conhecimento ou podem não ter conhecimento do produto que a gente está vendendo. Então são clientes que também não têm desejo e geralmente a gente precisa gerar desejo, precisa gerar consciência nesses clientes, tá? Quando a gente fala do meio do funil, a gente já está falando de pessoas que talvez conheçam o produto que a gente está vendendo ou que precisam da solução que a gente está oferecendo, tá? Talvez eles só não saibam se a ferramenta que a gente oferece é a melhor ferramenta para o caso deles ou se tem outras, tá? São pessoas que, em termos de facilidade, essas são mais fáceis da gente fazer as nossas vendas e as nossas conversões. E no fundo do funil, propriamente dito, pessoal, a gente tem os membros, os leads com maior nível de consciência. Então são pessoas que já conhecem o nosso produto, já conhecem a nossa solução, que estão decidindo apenas qual ferramenta utilizar ou qual é o melhor site, qual é o melhor produto, né? Geralmente eles já têm um problema e são esses membros que a gente vai conseguir fazer a maior quantidade de vendas, seja nas redes sociais. Só que o grande problema que a gente tem é o seguinte: quando você posta lá no TikTok ou no Instagram, que você posta nos Reels, por exemplo, há uma grande parcela de leads que são desqualificados, que são do topo de funil. E o grande problema que muitos clientes enfrentam é a de falta de conexão do topo do funil com o meio, com o fundo. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você faz uma publicação lá no seu TikTok, por exemplo, ela tem que ser estratégica, ela tem que ser pensada para, por exemplo, levar aquele lead que está no topo do funil, aquele cliente que desconhece aquele que você está falando e acabou de se deparar com o seu vídeo, ele tem que ser direcionado para outra rede social sua ou para algum outro vídeo seu. Então, no caso do TikTok, o cliente que chega lá do topo do funil, ele tinha que ser direcionado para, por exemplo, o seu grupo do Telegram, para você lá poder conseguir converter ele. E aí lá no grupo do Telegram ele vai receber mais detalhes do que se trata aquela oferta, para sim ele adquirir um nível de consciência maior, sair do topo do funil e para a parte média ou a parte final e você qualificar, conseguir converter ele em venda, tá? Então, sabendo disso, você tem que bolar algumas estratégias para você conseguir conectar esse seu funil ou você usar uma outra estratégia para você pular algumas etapas. E aí vem o pulo do gato. No Telegram tem algumas ferramentas, como esse robô que eu vou trazer agora para vocês, que permitem que você extraia membros de grupos concorrentes. Então você vai entrar aí na barra de busca do seu Telegram, você vai buscar por grupos ou canais que são do seu nicho ou que são do serviço e do produto que você oferece, e com essas ferramentas você vai conseguir trazer esses membros de forma automática direto para dentro do seu grupo, podendo adicionar aí membros todo dia dentro do seu grupo, da sua comunidade. E quando a gente fala de funil de vendas, essa estratégia a gente está conseguindo captar membros que já são da parte média do funil ou da parte final, que são aqueles que têm um nível de consciência maior.
Então a gente consegue vender muito e converter muito utilizando essa estratégia. Claro, a gente precisa de um robô para fazer isso e de alguns conhecimentos que eu vou passar aqui para vocês agora. A primeira coisa que vocês vão precisar, pessoal, é criar o grupo do Telegram de vocês. Então, ó, eu abri aqui o Telegram no meu computador para vocês observarem aí junto comigo. Dentro do Telegram de vocês vão criar um grupo de vocês. O exemplo que está aqui na tela é esse grupo que eu criei para vender um produto. Vou vender ele em dólar, vou vender para o exterior, tá? E aí é muito simples, vocês vão criar o grupo de vocês vão definir um nome principal e nas postagens de vocês, quando vocês forem fazer, vocês vão fazer a primeira postagem, por exemplo, igual eu fiz aqui, coloquei uma foto, a resolução, o ideal é que seja 1000 por 1000, tá? Para ficar padrão aí no Telegram. E vocês vão colocar o conteúdo da publicação de vocês. Uma coisa muito importante que vocês têm que saber é que o membro que entrou ali no seu grupo, mas não sabe que está naquele grupo ainda, ele vai ver o seu grupo quando você postar conteúdos. Então, quanto mais conteúdos você postar, maior é a chance do membro ver o seu grupo aqui na barra de busca do Telegram e, consequentemente, ele clicar para olhar. Uma segunda coisa que vocês têm que saber é que a primeira palavra do seu anúncio, da sua oferta ou da sua copy, ela precisa ser estratégica. JV, como assim? Você precisa colocar uma palavra que vai chamar a atenção. Imagine esse vídeo que eu estou postando aqui para vocês. O título dele é o que a gente chama de headline. Então aqui no Telegram, a primeira frase da sua publicação é a sua headline. É o que vai chamar a atenção aqui do membro fora, tá? E você precisa se lembrar que esses membros eles estão acessando o Telegram através do telefone. Se eles estão acessando através do telefone, significa que a sua frase não pode ser grande, ela tem que ser pequena. Então eu vou dar o exemplo aqui novamente, ó, reduzindo aqui a barra de busca do meu Telegram. Porque às vezes você abre o Telegram no computador e a barra tá grande, certo? Aqui, ó, mostra muito conteúdo. Mas para o membro que está no celular, o conteúdo é pequeno. Ó. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma frase estratégica em inglês. Coloquei, né? Ó, nova ferramenta para adição de grupos. Pronto. Tá? Adição em massa de grupos. Eles vão olhar isso, New Book Member Adder, e já vão atrás. Por quê? Porque é uma ferramenta nova, certo? Então, você tem que usar esse conceito de forma estratégica e postar muito conteúdo. Então, com o grupo já criado, pessoal, com o grupo já criado, com as suas postagens já colocadas no grupo, você com o pensamento estratégico bem feito, com o seu funil de vendas nas outras redes sociais, direcionando os leads para o seu grupo do Telegram. Então, lá no seu Instagram, você tem que ter o direcionamento, alguma postagem ou um highlight lá no Instagram, convidando para o grupo do Telegram. No TikTok é um pouco mais difícil, porque às vezes você não consegue colocar o link que você quer, mas às vezes você consegue, por exemplo, colocar na descrição da bio o seu grupo, o link do seu grupo do Telegram, tá? E é importante falar, quando vocês criarem o grupo do Telegram de vocês, na hora que vocês vêm aí nas configurações do grupo, geralmente o grupo está privado, tá, pessoal? Não aparece link público desse grupo. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó, no tipo do grupo, vão clicar e vão tornar ele público. E depois vocês vão dar um nome a esse grupo, tá? Então, o exemplo seria aqui, por exemplo, Digital JVBot 5. Vão clicar em salvar e aí o seu grupo passa a ter esse link que a gente definiu aqui como link de entrada para você colocar nas suas outras redes sociais, beleza? E agora a gente vem usar o robô para captar os membros, tá? Então eu tô com meu celular aqui agora, pessoal, mostrando aí para vocês. Vamos usar um celular Android. Qualquer celular Android vai servir. Esse aqui é um Galaxy A51, bem antigo. Precisa ser Android, porque a gente vai usar um aplicativo que só tem no Android, ok? E aí vocês vão acessar esse link que está aparecendo aí na tela para fazer o download desse aplicativo, tá? Que se chama Termux. Então vocês podem copiar, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Eu vou tentar digitar aqui. Só vai funcionar se for Android. Vocês vão copiar o link que está aí na descrição. Eu deixei os comandos aí que a gente utiliza para instalar o bot no link da descrição. Você copia
e cola aí no navegador para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, quando vocês colarem aí, ele vai pedir para vocês fazerem um download no telefone de vocês, ó, igual apareceu aqui no meu, tá? Ó, baixar o arquivo novamente, tal. Aceita, coloca para baixar. No meu caso, eu já tinha esse arquivo aqui. Como eu já tinha esse arquivo aqui, eu vou cancelar o download dele para a gente não perder muito tempo. E vou procurar ele aqui nos arquivos. Ó, tá aqui o aplicativo, vocês vão clicar para fazer a instalação. Coloca aí para instalar com o instalador de pacotes mesmo. Ele vai mostrar que é um aplicativo desconhecido, vocês clicam para instalar. Pode ser que no celular de vocês nessa hora peça permissão, tá? Para instalar o aplicativo desconhecido. Vocês têm que ir lá nas configurações e habilitar isso. Quando ele instalar, vocês vão clicar em abrir. Ok? Aí quando ele abrir, ele vai mostrar essa tela aí para vocês, instalando pacotes e vai entrar nesse que é essa tela preta cheia de letras e nomes, é o que a gente chama de terminal, tá? Então a gente entrou no aplicativo Termux e agora vocês vão copiar e colar os comandos que vão estar aparecendo aí no vídeo e aí na descrição, tá? Então o primeiro comando que a gente usa, pessoal, é o Termux traço setup traço storage. Para que isso, JV? Isso aqui a gente vai instalar os pacotes necessários para a gente rodar o nosso robô, tá? Vocês vão clicar em permitir. Quando vocês clicarem em permitir, ele vai mostrar o cifrãozinho do dinheiro novamente e aí vocês vão para o próximo comando. O próximo comando, pessoal, é o apt update ii apt upgrade, tá? E aí vocês podem colocar um traço Y aqui depois no final, ok? Ele vai começar a baixar, ele vai baixar uns pacotes e vai começar a instalar algumas coisas. Quando ele terminar, ele vai aparecer o cifrãozinho novamente para a gente digitar. Ó, aqui ele fez uma pausa, pessoal, e aparece uma interrogação no final. Toda vida que pausar e aparecer isso, vocês vão digitar Y e vão dar Enter. Sempre que pausar e aparecer a interrogaçãozinha no final, digita Y e dá Enter. Ó, de novo, apareceu, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Pronto, apareceu o cifrãozinho, chegou a hora de dar o próximo comando. Qual é o próximo comando? A gente vai instalar agora o Python, que é o programa que vai rodar o nosso robô, tá? Para isso a gente vai digitar pkg install Python e aí coloca no finalzinho, ó, o traço e o Y, tá? O comando vai aparecer aí na tela para vocês ou vai estar na descrição do vídeo. Se aparecer de novo perguntando a interrogação, digita Y e dá Enter. Ele demora mesmo um pouco para instalar, é normal, tá? Principalmente se o seu celular for mais antigo, igual esse aqui que eu estou usando. Ó, instalou, apareceu o cifrãozinho novamente, a gente vai para o próximo comando, que é o pkg install git e aí de novo, travessãozinho e o Y no final. Cuidado para não errar esses comandos, então copia eles aí na descrição do vídeo e cola no seu celular que fica mais fácil para vocês. Quando ele terminar, ó, vai aparecer novamente o cifrãozinho. E aí agora a gente vai dar aqui um dos últimos comandos, tá? Que aí no caso seria ó, o git clone https dois pontos barra barra github.com barra
jvbots barra jvbots free e vai dar enter. Ele vai baixar uma pasta que é a pasta do robô no nosso celular, tá? E aí agora, pessoal, se você chegou nessa etapa que você está aqui comigo agora, significa que a gente conseguiu baixar todo o material e instalar os requisitos para rodar o robô no nosso celular. Agora a gente vai instalar o robô. Para instalar o robô, vocês vão usar o comando cd jvbots free. Ele vai ficar verdinho. E esse comando cd que a gente usa para acessar a pasta, tá? Então, cd jvbots free. É como se eu estivesse dizendo assim, acesse essa pasta. Aí ele vai acessar, vai ficar verde, ok? Uma outra coisa que vocês podem fazer depois é digitar o comando ls para ver o que tem dentro dessa pasta, tá? Aí vai aparecer um nomezinho azul, super free. Vocês vão digitar cd super free, cd super free, e ele vai entrar nessa pasta. Quando ele entrar nessa pasta, a gente vai dar agora o comando para instalar o robô. E o comando para instalar o robô, vocês vão copiar e colar aí na descrição, é o python setup.py. E aí vocês vão dar enter e ele vai instalar os requisitos do robô para a gente rodar o robô, ok? Esse ele demora um pouquinho também para instalar, tá? Mas esse ele não vai pedir para você apertar nada, ele vai instalar tudo sozinho. E aí lembrando, pessoal, esse robô é a versão gratuita do Super Robô Leads, tá? Que é um robô que faz extração e adição de membros no seu grupo do Telegram. Ele extrai membros de grupos e envia mensagem no privado deles também. É um robô completo que funciona em computador e funciona em celular também, tá? Mas ele funciona em celular e computador na versão completa, na versão que é paga. Se você quiser dar uma olhada nas funções dele, ele vai estar no link aqui da descrição, ok? Essa versão gratuita que eu vou trazer para vocês adiciona até de 15 a 20 membros por conta de Telegram que você tem dentro do seu grupo, ok? A versão paga adiciona até 50. Então, a diferença é pouca, mas que ela começa a fazer sentido quando você começa a escalar a sua operação. Quando você começa a estar muito membro dentro do seu grupo, né, que você está vendendo mais, tem condições de comprar a ferramenta na versão completa, aí você vai lá e compra. Mas para você que está iniciando agora, você vai usar essa versão, que é a gratuita. Então, como é que funciona, pessoal? Enquanto ele está terminando aqui a instalação, já vou trazer vocês aqui para o grupo do Telegram para mostrar para vocês, né, o grupo que a gente vai usar. Ó, ele terminou. Quando ele conclui, aparece aí para vocês, ó, setup completo. Agora você pode usar a ferramenta, tá? Apareceu o nome em inglês, mas não tem problema. E ele vai ficar verdinho. Então, depois que você fez a instalação, ok, ele vai ficar desse jeito. Como é que vocês vão fazer para abrir o robô? A primeira coisa que eu tenho que ensinar para vocês é como fechar esse aplicativo, porque senão vocês não vão conseguir nem sair dele. Para fechar esse aplicativo, vocês têm que digitar aí no Termux a palavra exit e dar enter. Ou ele fecha sozinho. Geralmente ele fecha sozinho na hora que você digita exit, tá? E aí o que é que vocês vão fazer? Toda vida que você for abrir o robô, né, do zero, vocês vão fazer igual eu vou fazer aqui agora, ó. Vocês vão procurar o aplicativo Termux. Depois que o robô de vocês já tiver instalado, igual está o meu. Na hora que você abrir aqui o Termux, você vai digitar cd jvbots free e vai dar enter, ele vai ficar verdinho. Depois vocês vão digitar cd super free, ele vai ficar verdinho e aí vocês vão abrir o robô. Qual é o comando para abrir o robô? O comando para abrir o robô é python super.py, tá?
Vocês vão digitar esse comando e o robô vai abrir aí no computador de vocês, no telefone de vocês. Ele demora um pouquinho para abrir, ó. E ele vai abrir aí, ó. Pode ser que na tela do celular de vocês ele abra fora do espaço da área de visualização. É só vocês fazerem movimento de pinça e voltando, ó, que ele diminui e vocês conseguem ler os conteúdos que ele tem, tá? Ó. Então vejam que na opção número 1 a gente pode adicionar nossas contas de Telegram. Na opção número 2 a gente verifica nossas contas para ver se elas estão boas. Na opção número 3 a gente deleta uma conta do robô. Na opção número 4 você se inscreve aqui no meu canal do YouTube. E na opção número 5 a gente vai fazer a adição de membros, tá? A extração e a adição de membros. Se você quiser comprar números de Telegram para você ter mais, é só você digitar aí a opção número 11. E se você for adicionar membros fake para fazer volume no seu grupo, a opção número 12. Na opção número 27 você consegue verificar, visualizar a versão completa do robô, tá? E aí, pessoal, com a versão instalada, a gente vai lá para o nosso grupo do Telegram. Eu vou adicionar membros em um grupo que eu já tenho aqui, ó, que é o meu grupo aqui do Soluções Digitais JV Bots. Então, antes de fazer isso, a gente precisa adicionar nossa conta de Telegram primeiro aqui no robô. Para isso, a gente vai selecionar e digitar a opção número 1, ok? Na opção número 1, para adicionar novas contas de Telegram, vocês vão lá no Telegram de vocês, vão pegar a conta de vocês que vocês vão utilizar, tá? Eu vou procurar uma conta aqui para mim utilizar. Deixa eu abrir aqui para mim pegar uma conta. E a primeira pergunta que ele pergunta aqui no robô é o seguinte, ó, digite a quantidade de contas que você deseja adicionar. Eu só vou adicionar uma conta, então digita o número 1. Se você tiver mais de uma conta, você vai adicionar 2 ou 3 contas, tá? E depois ele pede para você adicionar o número de telefone. Na hora de adicionar o número de telefone, pessoal, vocês vão digitar o número do telefone com o prefixo do país, ó, 55 31 971 980 708. Opa. 80 708. Quando vocês digitarem o número aí, ele vai mostrar na tela de vocês que está fazendo login. Vai aparecer uma mensagem aí mostrando. E aí ele vai pedir, ó, ele vai dizer aqui no finalzinho, ó, que enviou o código de confirmação lá para dentro do Telegram, tá? Então vocês vão entrar no Telegram de vocês e vão pegar esse código para digitar ele aqui. O código ficou 99974. Se a conta tiver senha, ele vai aparecer isso aqui, ó, Enter Password, né, para você digitar a senha, ok? Essa senha, pessoal, vocês vão digitar, mas ela não vai aparecer aqui. Isso é um mecanismo de segurança, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão digitar e vão dar Enter. E aí vocês vão tentar digitar certinho para não errar, tá? Então, digitei aqui a senha da minha conta, ó. E quando vocês terminarem de digitar a senha na conta de vocês, ele vai mostrar, ó, números logados com sucesso. Digite Enter para sair. Pronto. Ele mostrou aqui essa opção, pessoal. Depois vocês vão digitar aqui, ó, a opção 0 para voltar se der aparecer alguma mensagem diferente ou algum erro, né? E aí vocês vão abrir novamente o robô, tá? Para abrir novamente o robô, se ele já tiver na pastinha verde aí, ó, do Super Free, é só digitar o Python super.py que o robô vai abrir. E quando ele abrir, nosso número já vai estar aqui dentro dele, porque fica armazenado, tá? E aí depois a gente vem na opção número 5, que é a opção para fazer a adição e extração de membros. Então ele vai perguntar aqui pra gente, ó, vocês vão diminuir a tela aí para vocês conseguirem ler, ó. Ele diz o seguinte, ó, ficou pequenininho, né, mas eu vou dizer aqui para você, ó, digite o username do grupo que você quer extrair os membros. Você vai digitar o username de onde você quer pegar esses membros na primeira pergunta que ele faz para vocês, tá? Então, vou dar o exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se tem algum grupo aqui que tá fácil. Ó, pessoal, vou pegar membros desse grupo aqui, números virtuais, ó.
E aí vejam que está aparecendo aí, ó, o endereço do grupo, tá? Para a gente extrair os membros. Mas aqui no robô a gente não coloca esse nome inteiro, a gente só coloca o conteúdo que está depois da barra aqui, ó. Tá vendo que tem uma barra, ó, t.me barra, então a gente só vai colocar tudo que está depois da barra. Então aqui no robô, na hora que ele pede para a gente digitar o username do grupo que a gente quer extrair os membros, vocês vão digitar aqui, ó, só o username. O username é number virtual underline br. Depois ele pede, ó, para a gente digitar o username do grupo que a gente vai adicionar os membros. Então aqui ele está pedindo o username do nosso grupo do Telegram. Então aqui, ó, eu vou colocar, ó, o username do meu grupo, ó, é Digital JVBots 3. Digital JVBots 3. E vou dar Enter. Depois ele pede, ó, para você digitar o espaço em segundos entre a adição de um membro e outro. Isso é para quê? É para dar espaço entre a entrada dos membros. Eu recomendo que você deixe padrão aí 7 segundos. Aqui, para não ficar tão longo, eu vou deixar 3 segundos apenas. E ele vai iniciar a adição de membros, tá? Ó, ele pode dar uns erros aí na sua tela. Você ignora esses erros que ele vai dar. E ele vai mostrar aqui embaixo para a gente o que a conta de Telegram específica que a gente conectou vai verificar o grupo para filtrar pelos membros, tá? E aí ele mostra aqui, ó, embaixo, ó, iniciando sessão. Aí, ó, ele mostrou mais aqui em cima que adicionou 3 números, é porque cortou aqui, apareceu tá aparecendo o relatório, né, ó. E aí ele tá fazendo a adição, tá vendo aqui, ó? Então ele fez uma adição, fez 2, 3, 4, 5, ó. Ele continua adicionando membros aqui no nosso grupo, ó. Vejam que ele adicionou aqui mais de 7 membros, ó. E ele vai continuar fazendo essa adição de membros aí no seu grupo até o robô parar sozinho. Então ele vai... Essa minha conta, ela não tá aquecida, ela não estava pronta para adicionar membros, por isso que apareceu esses erros aqui na tela para vocês. Mas o que importa aqui são as mensagens azul do nosso número de telefone, mostrando que os membros estão entrando no nosso grupo, tá? E aí, quando o robô terminar de fazer essa adição de membros no nosso grupo, ele vai mostrar aqui que a tarefa foi concluída, ou você mesmo pode interromper o robô aqui, apertando no botãozinho aqui que tem Ctrl, ele vai ficar azulzinho, e aí você aperta C, tá? Quando você fizer isso, ele vai parar o robô, certo? E aí quando ele parar o robô, ele vai ficar com o nome verdinho novamente, tá? E aí lembrando, pessoal, ó, viram aqui que os membros entraram direto no meu grupo, né? Não tive muito trabalho para fazer isso, a não ser instalar o robô. E aí lembrando de uma consideração muito importante, pessoal. Se você for criar um grupo novo do zero, igual eu mostrei aqui, você só pode adicionar 25 membros por dia dentro desse grupo, porque senão o seu grupo do Telegram ele vai cair, tá? Isso é uma nova política, uma nova restrição lá do Telegram, então só adicione 25 por dia. Você vai conseguir adicionar mais do que 25 por dia quando seu grupo chegar em 5 mil membros. Quando subir de 5 mil membros, igual tá aqui o meu, ó, aí você pode adicionar entre 300 a 400 membros por dia, tá? Sem nenhum problema, ok? Se você já quiser começar adicionando esse número por dia dentro do seu grupo, se você tiver muitos números de Telegram, por exemplo, você tem que adicionar nesse seu grupo novo 5 mil membros fake, tá? Você pode comprar os membros fake no site aí da Leads Story. E aí eles vão entrar dentro do seu grupo e a gente usa esses membros fake apenas para poder fazer essa adição de membros no nosso grupo, tá? Porque tem uma barreira aí nos 5 mil membros agora no Telegram e a gente precisa superar essa barreira se a gente quiser inserir muitos clientes de uma vez, tá? Ou seja, 300 a 400 por dia, tá?